Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é Salvação pela graça no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Vamos falar sobre isso nesse tema. Mas antes que eu comece, deixe o seu like, toca o dedinho aí no seu like, no joinha, se inscreva no canal para você estar recebendo mais vídeos, temas novos. Compartilhe esse assunto ou outros assuntos que já está postado no canal. São mais de 80 assuntos relacionados à Bíblia em todos os sentidos. Então você pode compartilhar ou você mesmo dê uma olhadinha em algum dos assuntos que já está postado e de repente algum deles serviria ou serve para você. Tranquilo? Vamos lá, de forma resumida, vamos saber sobre esse assunto agora. Não é difícil entendermos esse assunto observando alguns trechos, alguns versículos, algumas passagens bíblicas do Velho Testamento. Tá? Porque o Velho Testamento ele foi escrito e ele foi como um cheque pré-datado, uma espécie de uma segurança, alguma coisa que já estava visando o próprio sacrifício na plenitude dos tempos. Porque a salvação do Velho Testamento também era pela fé no Filho de Deus. Vamos aprender? Então vamos lá. Então o que acontecia? Tanto o velho quanto o novo, a única forma exclusiva de salvação era Jesus. Não tem dois tipos de salvação, um pela lei e outro pela graça. Não, a salvação sempre foi pela graça. O modus operandi é que era diferente. O modo de operação é que mudou do velho para o novo. Mas a fé é o mesmo Cristo. É no mesmo Salvador. Vamos provar isso na Bíblia. Vamos lá. Olha que interessante. Naquela época, se expressava a sua crença no Salvador que viria no futuro através de imolação, do sacrifício de cordeiros, de animais. Não era assim? Não era uma forma representativa, visando o cordeiro pascal, visando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Já não estava visando, estava na direção, encaminhando para isso. Então todas essas formas de sacrifício no Antigo Testamento estavam indo em direção a Cristo, o sacrifício único, último e verdadeiro. Ok? Deu para entender até aí? Então, o sacrifício no Velho Testamento era apenas para conduzir, eles não tiravam o pecado para sempre. Eles não eram uma forma salvífica para sempre, mas conduzia a Jesus. Porque quando Cristo morreu, ele morreu pelo velho, pelo novo e pelo futuro que vem a de vir. Tranquilo até aqui? Então o que acontecia? Então simbolizava todo esse sacrifício, vou deixar bem claro, simbolizava a Jesus, o Cordeiro. Porque eram sacrificados cordeiros no passado, no Velho Testamento, na lei de Moisés, na lei de Deus, para o Velho Testamento, para os nossos irmãos do Antigo Testamento. Tranquilo até aqui? Então tá bom. Então vamos lá. João 1,29. Além do mais, o plano salvífico pela graça já existia desde o princípio. Interessante isso, tá? Então sempre isso fez parte do plano de Deus para redimir o pecado e da morte, o pecador e da morte espiritual. Entendeu até aqui? Deu para entender? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, prata, ouro, que foste resgatado, mas com precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula. Sim. O Velho Testamento já apontava, como eu já disse no início do vídeo, já apontava para a pessoa de Jesus. Por quê? Porque diz o seguinte: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, desde a fundação, desde o início. Então essa passagem de Apocalipse 13:18 está dizendo sobre a questão da adoração ou não. Se você ler o contexto, você vai entender. Se você pegar lá Apocalipse 13 em diante, de carreirinha, você vai entender o que eu estou falando. É que não dá para falar tudo. É resumido, não tem como.
Você vai ter que pegar a sua Bíblia e vai ter que dar uma olhadinha. Então aqui está dizendo sobre uma passagem sobre os habitantes da terra, que eles iriam adorar a Deus ou não. E que se os nomes deles estavam escritos no livro do Cordeiro. Tá certo? Então desde a fundação do mundo já havia tudo isso preparado. Ok? Então vamos lá. A salvação pela graça, através do sacrifício de Jesus, nasceu no coração de Deus antes de existir o mundo. Veja outro verso: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu o ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Desde o início. Nesse texto, Deus expõe Adão e Eva e a serpente, Satanás, que o ser humano seria salvo pelo sacrifício de Jesus gratuitamente. Deus disse que o descendente da mulher, igreja, 2 Coríntios 11:2, que é Jesus, feriria a cabeça, derrotou Satanás na cruz e através de sua ressurreição, e da serpente que lhe seria ferida ao calcanhar. Na cruz, quando o diabo conseguiu, com, entre parênteses, matar Jesus, sem entrar no mérito da questão, ou seja, Deus expôs o plano de salvação na época em que havia apenas Adão e Eva. Porque Adão já cria e Eva também. Eles só desobedeceram, assim como foi toda a geração e até os dias de hoje. Então vamos lá, rapidinho porque é extenso e eu estou resumindo. Se existisse dois planos de salvação, um pela fé e pela graça, como seria uma confusão lá no céu? Imagine você lá no céu. Abraão, Moisés falando, não, eu fui salvo pela lei. Aí Paulo fala, não, eu fui salvo pela graça. Aí Pedro fala, não, gente, nós aqui fomos salvos pela graça. Imaginou? Então não tem duas salvações. Salvação é apenas uma, então somente única salvação. Jesus, desde o princípio, o Gênesis já apontava, Deuteronômio, Levítico, todos esses livros já apontavam para Jesus. Desde os seus modos de sacrifício e até mais, entre outras cositas más. Ok? Então vamos lá. O plano de Deus para o ser humano é um só. A obediência ela em si, ela não salva, mas está ligada à nossa conversão, demonstrando fé. Nós que temos a fé e aqueles que já tiveram a fé. Então, o que está falando aqui, a obediência só ela não salva. Ela precisa da conversão, de uma mudança de mentalidade, metanoia, mudança de mente, tá certo? Uma transformação radical no coração do ser humano, tá certo? Nessa crença de que somente Jesus é o Salvador do ser humano. Então vamos lá. E onde está essa passagem? Novo Testamento, João 14:15. Depois você dá uma olhadinha lá, volta o vídeo e confere. Agora, alguns textos que mostram a salvação, e ela mostra que sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça no coração do ser humano. Ó, Salmos 13:5. Salmos 13:5, depois você dá uma olhadinha. A tua salvação, ou em tua salvação, conforme a sua tradução, espero, ó Senhor. Salvação. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijarei, me alegrarei, é a mesma coisa. No meu coração, na tua salvação. Salmos 13:5, Gênesis 49:18. Davi confiava na lei? Não. Ele confiava na graça, né? Na graça. Olha só. Ele dizia o seguinte, que na graça de Deus, na obediência. Salmos 40.8 e Salmos 119:52. Olha lá. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela. O Senhor é meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio, o meu escudo, minha força e salvação, o meu baluarte. Aquele que levanta a minha bandeira, que toma pelas minhas mãos. Salmo 18:2. Isso é o Velho Testamento. Isso é Salmos. E outros salmos, ó. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus da minha salvação. Salmos 35:9. Oh, mas só tem salmos? Não. Tem outras passagens também. Vamos lá, vamos ver outras passagens? Vamos.
Vamos lá. Uma passagem agora de Isaías. Isaías 12:2. Um dos profetas maiores. Está em outro vídeo que eu publiquei, que eu já tenho. Está falando a respeito dos profetas maiores, dos profetas menores, tá bom? Então Isaías é profeta maior. Então vamos lá. O que está escrito lá no profeta maior? 12:2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha rocha, minha força, é meu cântico. Então já Isaías estava falando sobre a salvação, mirando, apontando para Cristo. Vamos lá em Jonas 2:9. Olha que interessante, Velho Testamento. Olha lá. Mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei ao Senhor, e pertence a Ele a salvação. Quer dizer, pertence a Deus a salvação. E a salvação é Jesus, ao qual Ele nos entregou, doou, presenteou a todo o que crê. Então vamos lá. Vamos ver mais uma passagem? Vamos. Uma passagem agora, vamos voltar para o Salmo. O salmista fala muito sobre isso. Olha mais uma de Salmo aqui, ó. O Senhor é minha luz, é minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é minha fortaleza, é a rocha da minha vida, quem temerei? Salmo 27:1. Tá? Então, tanto o novo quanto o velho está falando da salvação em Jesus. Então, no Antigo Testamento, a salvação é pela graça. Como já disse, um exemplo é Davi. Eles faziam uma questão de guardar os mandamentos de Deus. O rei, o sacerdote, o profeta, principalmente o rei, ele tinha que ter na sua cabeceira, tinha que ter a Torá, ele tinha que ter o Pentateuco, ele tinha que ter a Bíblia, a Taná, ele tinha que ter o livro de Moisés para meditar todos os dias, para que eles pudessem viver e tomar decisões, para que eles pudessem guiar aquele estado, aquele país. Para que ele pudesse julgar as causas do povo com justiça reta. Eram pessoas tementes a Deus, lógico que muitos deles deixaram de observar isso. Assim como os dias de hoje também é a mesma coisa. O ser humano não mudou. O ser humano é o mesmo, desde a sua criação. Tá certo? Então vamos lá. Então existem algumas passagens aqui, só para a gente finalizar, tá bem comprido já. Mas só para finalizar algumas passagens. Êxodo 15:2. 1 Samuel 2:1. 2 Samuel 22:3. Olha, são vários aqui, gente. Olha, Jeremias 3:23. Miqueias 7:7. Malaquias 4:2. Abacuque 3:18. Puxa vida, é bastante. Isaías 45:17. 1 Crônicas 13:35. Salmo 85:4. Enfim, depois você volta o vídeo e dá uma olhadinha. Eu estou indo rápido, gente, mas é porque para não ficar tão longo o vídeo, não tão comprido, fica muito comprido. Aí o pessoal às vezes não tem paciência para assistir 10, 12, 15 minutos, para ouvir, não é verdade? Vamos lá, finalizando. A salvação apenas em Jesus. Para usufruir, basta crer no seu sacrifício realizado na cruz do Calvário e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Por que não entregar a sua vida a Jesus? Por que não oferecer tudo a Ele? Porque na verdade tudo pertence a Deus. Nada pertence a nós. Nós apenas somos mordomos, administradores de tudo aquilo que Ele colocar em nossas mãos. O que é que você vai fazer com a sua vida? Entrega a Jesus. Deixa Ele cuidar dela. Entrega tudo. Deixa Ele ser o seu Redentor, o Deus da sua salvação. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e a sua vida. Até um próximo vídeo.